Olá, vamos começar mais um programa Saúde para você. Hoje o meu convidado é o médico nutrólogo, o Dr. Igor Vieira. Ele vai conversar comigo sobre medicina preventiva. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Igor sobre a medicina preventiva. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Olá, obrigado pela oportunidade. Ô Igor, fala pra gente primeiro, né? A gente tem ouvido falar tanto em medicina preventiva, né? Agora está na moda. Sim. O que é isso? Como que funciona essa medicina preventiva? A medicina preventiva é uma medicina voltada para a manutenção da saúde e para a prevenção de doenças. Hoje a gente tem uma ideia de medicina muito ligada a tratamento de doenças já instaladas, o que às vezes, ou quase sempre, não é tão interessante quanto você prevenir essa doença. Prevenir é melhor do que remediar. É um ditado antigo que nem sempre a gente segue. Agora, quais são as estratégias dessa medicina preventiva? Basicamente, bons hábitos de vida. Eu acho que manter bons hábitos de vida é talvez a manobra mais eficiente para a gente prevenir doenças. Boa alimentação, prática regular de exercícios físicos, um bom sono, controle de estresse, medidas de um estilo de vida saudável. Eu acho que essa é a ideia de uma medicina preventiva. Ô Igor, tá, a gente ouve falar muito isso, né, de que manter uma vida saudável é ter boa alimentação, praticar atividade física, é o que você colocou aí agora. Mas na prática, para realmente se evitar doenças, né, às vezes a gente vê jovens infartando, tão novos, né, doenças que a gente achava... Isso tem sido cada vez mais comum, não né? é? Então, assim, na prática, o que é eficiente dessa medicina preventiva? Porque, como você colocou também, a gente tem uma ideia de que médico é para curar, né? Médico, Sim. A gente procura médico quando a gente está doente. Certo. Então, com essa medicina preventiva, o que é realmente eficiente? Então, eu acho que buscar a prevenção, a princípio, é buscar um bom profissional da área de saúde para te orientar. Esse profissional pode ser um médico. Eu acho que independe da especialidade. Eu acho que todo médico deve estar apto a te orientar a seguir um estilo de vida saudável que possibilite a prevenção de doenças. Um nutricionista, às vezes um psicólogo, às vezes um fisioterapeuta. Eu acho que em todos os âmbitos existe a possibilidade de você prevenir. Entender que cada organismo é único, existe uma individualidade bioquímica, uma individualidade biológica que não adianta você escutar uma coisa que foi bom para o outro e achar que aquilo é bom para você também. Então, buscar informações bem fundamentadas a respeito de uma boa alimentação, de como fazer atividade física, não simplesmente fazer, que às vezes você pode estar fazendo mal se aquela atividade física não for indicada para você. Obedecer à ordem natural das coisas. A nossa espécie sempre dormiu à noite, sempre fez esforço físico, sempre se alimentou de alimentos in natura, né? Esses alimentos processados, esses hábitos noturnos que a gente tem hoje, isso desregula o nosso organismo, isso faz com que o nosso organismo fuja um pouco da fisiologia, do funcionamento natural dele. Então,
procurar entender um pouco dessa parte da fisiologia mesmo do organismo. E isso, com um bom profissional, existem hoje fontes super acessíveis na internet, assim como existem fontes ruins também. Então, é preciso saber filtrar um pouco isso e o próprio profissional pode te ajudar nisso, né? Então, basicamente isso, comer bem e procurar maneiras de adequar essa alimentação ao seu organismo dentro dessa história de individualidade bioquímica, biológica e tal. Fazer uma atividade física indicada ao seu organismo e saber também qual é o seu objetivo. Tem gente que, falando mais especificamente dessa questão da atividade física, às vezes a pessoa quer ficar um pouco mais forte, um pouco mais magra e tal, então procurar um profissional que saiba te orientar de acordo com o seu objetivo. Entender que a vida é de fases, a gente tem que sim pensar na terceira idade e entender o que a gente precisa fazer para chegar bem lá e eu acho que é basicamente isso. Agora, Igor, quais as principais, ou pelo menos as mais comuns, as doenças mais comuns que se pode evitar, que se pode prevenir com essa medicina preventiva? Certo. Hoje a gente tem uma epidemia de obesidade. Então, a obesidade talvez seja a doença que mais cresce. E essa obesidade traz com ela alterações metabólicas que terminam em doenças. Hipertensão arterial, diabetes, doenças osteoarticulares, e aí você já, fugindo um pouco dessa parte metabólica, você entra talvez às vezes na parte psicológica, psiquiátrica, que isso gera angústia, gera depressão, gera estresse. Então, essas doenças crônicas não transmissíveis, que fazem parte da síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica é um conjunto de doenças que está crescendo muito e que talvez seja as doenças mais prevalentes na atualidade e que são completamente... que é possível de preveni-las a partir desses bons hábitos que eu citei. Então, se você pensar na sociedade moderna, o que está acometendo mais as pessoas e tal, eu acho que cai dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis que fazem parte dessa síndrome metabólica, que aí você tem a obesidade, a dislipidemia, que é muito comum, né? Que é essa alteração do colesterol, a resistência insulínica, que vem com a diabetes e é isso. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais dica para você. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Igor Vieira sobre medicina preventiva. Igor, me fala agora que nessa medicina, né, nessa prevenção de doenças, é preciso suplementar? Quem é que pode fazer essa suplementação? Se há a necessidade de suplementar, quem vai falar se há ou não a necessidade é o profissional que está acompanhando o paciente. Então, o médico, no geral, ele está apto a descobrir essa necessidade de suplementação e prescrever o suplemento. Se não houver a necessidade de medicação, o nutricionista também pode suplementar se houver uma carência de vitaminas, de minerais, e que na grande maioria das vezes há essa carência. Então,
pensando na nossa alimentação moderna, é uma alimentação muito mais pobre do que sempre foi. Então, você pega um alimento in natura de 50, 100 anos atrás, era um alimento mais rico, porque ele veio de um solo menos desgastado. Então, esse desgaste do solo, esses processos de produção extremamente, às vezes, artificiais que se usa. Então, a gente tem antinutrientes sendo usados no processo de produção, que vem de agrotóxicos, né, agroquímicos que são usados, que muitas vezes aceleram muito o desenvolvimento do alimento e fazem com que aquele alimento não seja tão nutritivo quanto deveria ser. Então, muitos nutrientes não estão tão disponíveis quanto deveriam estar ou quanto eram disponíveis antigamente. Então, muitas dessas doenças são carências nutricionais. Então, eu acredito que se há a obrigação de suplementar, eu acho que não. Se há a possibilidade de suplementar, quase sempre sim. Então, na minha prática médica, no desenvolvimento dessa medicina preventiva que eu tenho visto, tem se usado muita suplementação em substituição a remédios. Então, se for bem avaliado por um profissional apto a avaliar aquilo, que pode ser um médico, seja qual for a especialidade, se for um médico se for um médico atualizado no assunto, ele pode suplementar. O nutricionista também, se essa suplementação for de vitaminas, minerais, fitonutrientes, o nutricionista também está apto a suplementar. E eu acho que é isso, é fazer uma avaliação muito bem feita, e hoje a gente tem exames para isso, a própria avaliação clínica também nos diz muitas coisas, e se essa avaliação for bem feita e houver a comprovação da carência, a suplementação é bem-vinda. Agora, Igor, quando começar a fazer essas suplementações, tem que vigiar, porque se é uma medicina preventiva, né? Se é uma prevenção de doenças, quer dizer, não tem sintomas, né? Quando que a pessoa deve se preocupar com isso, né? Quando que ela deve começar a fazer esses exames, procurar esse médico? Eu acho que essa abordagem preventiva, ela começa na gestação. Eu acho que uma mãe já tem que pensar na prevenção de doenças para o filho. Então, hoje a gente tem uma condição que chama epigenética. A epigenética é como que o ambiente influencia na genética. Então, a gestante, ela está ali com o filho dela, que vai pegar uma carga genética hereditária dos pais e tal, mas o que ela faz já está influenciando nessa genética. Então, alguns nutrientes que são comprovadamente escassos nesse mundo moderno, vitamina D, por exemplo, vitamina D3, porque hoje a gente toma muito menos sol do que sempre tomamos. Você entrevistou um colega, que é o João Paulo, que é um ótimo médico, ele falou sobre o magnésio. Verdade. E o nosso solo é um solo com pouco magnésio. Então, não é um solo magnesiano. Então, talvez a suplementação de magnésio é interessante. Enfim, não dá para especificar, porque isso é muito individual. Mas eu acho que essa prevenção deve começar na gestação. E o que suplementar, isso depende muito da pessoa. Agora, é uma equipe multidisciplinar, Igor? Trabalhar com equipe multidisciplinar é sempre mais interessante. Eu acho que 2 cabeças pensam melhor do que uma e 3 pensam melhor do que 2. Então, eu sou nutrólogo, há uma confusão muito grande entre o que é nutrólogo, o que é nutricionista e tal. O nutrólogo é um médico que faz prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças relacionadas à nutrição. O nutricionista é nutricionista, não é médico,
e ele faz uma adequação dessa parte nutricional baseada muitas vezes no que o nutrólogo passa para ele. Então, eu acho que esse trabalho multidisciplinar é super interessante, e nesse trabalho entra o educador físico, entra o fisioterapeuta, entra, se houver uma doença crônica instalada, entra o cardiologista, entra o pneumologista, enfim. Eu acho que esse trabalho disciplinar é sempre mais interessante e sempre mais eficaz. Agora, Igor, além da vantagem, né, de se ter uma qualidade de vida, né, muito melhor com essa prática, né, prevenindo doenças, ainda é mais barato do que se tomar medicamentos, né, ficar comprando remédio, que hoje é cada vez mais caro, né? Num primeiro momento, pode parecer que é mais caro. Então, eu vejo muitos meus pacientes e eu não discordo deles, eu acho que, na verdade, está tudo caro, mas muitas vezes falam sobre o preço de determinados alimentos, ou sobre o preço de uma academia, ou sobre a dificuldade mesmo de ter acesso a tudo que tem de saudável. Mas se você for colocar na balança, e se você planejar, e se você for pensar a médio e longo prazo, eu não tenho dúvida de que isso é muito mais barato. Então, se você for trabalhar com medicamentos, exames, cirurgias, esse custo sobe muito. Não estou falando que isso é desnecessário ou que não seja necessário. Isso é o que está salvando vidas, eu não tenho dúvida disso. Mas pensar em prevenção e se você for colocar na balança aí a questão de preço, eu acho que sai mais barato. Ok. Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Eu agradeço a sua participação no nosso programa hoje. Muito obrigado. Até o próximo programa Saúde para você.